Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus, da Rua do Registro, meu pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Estamos aqui para comentar as revistas da editora Betel Dominical. Nós estamos no segundo trimestre. Estamos estudando o livro de Salmos. Essa revista foi escrita pelo nosso pastor Adriel e está uma bênção. Estamos na lição 12. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. E hoje eu tenho certeza que vai ser uma lição muito especial. Estamos chegando no final e estamos felizes por mais uma bênção que o Senhor nos dá, a oportunidade de estar junto com você aí para lecionar, para te ajudar. Você que tem estado comigo esse tempo todinho, tenho certeza que você tem ficado bastante satisfeito com as aulas. Temos procurado melhorar bastante também para servir o reino da melhor forma. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Pelo menos 50% as pessoas que nos assistem não são inscritos. Se você se inscrever, mais pessoas também alcançarão ou serão alcançadas por esses vídeos. Não se esqueça de clicar no like e dar o glória. E também compartilhe com professores de EBD, amantes da Escola Bíblica Dominical, pessoas, enfim, no geral, que desejam mais também conhecimento da Palavra de Deus. Você está no lugar certo. Aqui eu compartilho minhas mensagens, minhas devocionais, as pregações da minha igreja, os cultos ao vivo, uma série de materiais que vão ajudar aí no crescimento do reino de Deus. Então, temos bastante coisa interessante. Na primeira parte da aula, eu vou fazer um apanhado geral, depois eu vou fazer um esboço aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, das nossas lições, né? E você está acompanhando com a gente, ó, já temos aqui bastante esboço já pronto, quase praticamente um livro, que serve aí para você estudar, para você passar esse conhecimento para a sua igreja, para aqueles que te assistem. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. E aí, já pegou sua revista? Já preparou aí o copo d'água, o café, né? Ou o chazinho? Então vai lá, pega rapidinho. Enquanto você vai pegar, eu vou dar aqui um aviso. Né? Você pode ser um dos apoiadores do canal Boa Semente, se inscrevendo no nosso canal. Você pode também ser um dos apoiadores clicando aqui no link Apoie-se. O nome dele está no final de cada vídeo da EBD, como meu muito obrigado, agradecimento a todos os nossos apoiadores. Com um valor muito pequeno, você pode ser um dos contribuintes para que esse canal vá à frente. E também agora tem uma grande novidade, que são os membros do canal. E tem crescido muito esse número de pessoas que têm se juntado à família Boa Semente e contribuem todo mês. A eles eu consigo dar algo a mais do que aos nossos apoiadores, porque temos uma área só para inscritos. E nessa área só de inscritos ou de membros, você acessa vídeos exclusivos, making off, erros de gravação, alguns vídeos especiais de aprofundamento dos temas da lição, que não dá para colocar tudo no vídeo da EBD, porque senão fica muito grande. Olha, por exemplo, hoje eu vou falar sobre a revista todinha, depois ainda vou fazer esboço. O vídeo fica muito longo. Muitas pessoas, infelizmente, nem gostam de assistir. Embora que nós queiramos aqui nesse canal pessoas comprometidas com o estudo, que queiram se esforçar, que saibam que o conhecimento leva tempo, trabalho e esforço. Mas mesmo assim, nós procuramos fazer o trabalho da forma mais prática possível e didática para que todos possam aprender. Quem é membro tem vídeo exclusivo só para ele. Quer saber como? Clique aqui do lado, nesse linkzinho aqui do Apoie-se, e você clicando, você vai ter ali uma área só para você, e você também pode cancelar na hora que você quiser. Se você já tem o YouTube Premium, que é aquele que te dá a possibilidade de você assistir vídeos sem intervalo comercial, aí você não paga nada, você passa a ser membro do nosso canal e não paga nada mais do que o valor que você já paga pela assinatura do YouTube Premium. Então, seja membro, junte-se a nós, a família Boa Semente. E se você não puder fazer nada disso, ore por nós. Eu tenho certeza que eu tenho sido muito abençoado por essas lições e por estar aqui junto com você, ministrando a palavra de Deus. Bom,
Lição 12, edificando a família no temor do Senhor. Nossa base aqui são 2 salmos dessa vez. Ele vai trabalhar com o Salmo 127 e com o Salmo 128. O Salmo 127 e o Salmo 128 é o tema da nossa lição, é o texto base da onde ele parte para poder desenvolver aí a sua aula e o seu pensamento. E ele vai falar sobre família, como você já sabe, e vai falar também sobre confiança. Esses 2 temas estão entrelaçados, estão muito próximos, né? Porque o Salmo 127 e o Salmo 128 lidam desses 2 temas, de casa e de família. O 127 fala sobre a casa, o 128 fala sobre família. E os 2 falam sobre a segurança daquelas famílias que estão nos caminhos do Senhor ou que fazem a sua vontade. Tá bom? Bom, então depois de você saber disso, preciso te dizer que esses salmos são os salmos de degraus, ou salmo dos degraus, ou cântico dos degraus, né? Também é chamado de cântico de elevação, também é chamado de cântico da subida. Só você precisa entender o seguinte, que eram cânticos que eram cantados, né, para a subida a Jerusalém. Segundo alguma teoria, ou primeiras teorias, né, as mais antigas, né, dizem que esses salmos eram cantados nas peregrinações, nas idas à festa, por exemplo, a festa do templo, quando todos tinham que ir a Jerusalém, e Jerusalém está sob o monte, então quando você vai a Jerusalém, você sobe a Jerusalém, e é por isso que eles iam a Jerusalém nessa viagem, e na viagem eles cantavam, e nesses cânticos lembravam a palavra de Deus. Por isso era chamado de cântico da subida, ou cântico dos degraus. A segunda teoria é que era o cântico que era cantado pelo coral, pelos levitas, né, na entrada do templo, no pátio onde tinham degraus ali. Então o coral ficava ali perfilado e dali eles cantavam, e por isso que era chamado de cântico dos degraus. Tudo bem, a gente não precisa gravar isso, você não precisa gravar isso, só decorar que é um cântico da subida, um cântico dos degraus, que era cantado em ocasiões especiais. Eu vou falar disso melhor no esboço aqui, tá bom? Bom, nosso objetivo nessa lição são 3, né? Sempre 3. Primeiro, abordar os temas dos Salmos 127 e Salmo 128, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios do temor de Deus. Você sabe, cada objetivo desse está num tópico. No tópico 1, eu vou abordar os temas do Salmo 127 e 128. No 2, eu vou mostrar a importância de dependermos de Deus. E do 3, apresentar os benefícios do temor do Senhor. Amém? Tá tranquilo? Vamos lá. Vamos agora fazer um raio-x, né? Fazer um esboço aqui geral, um apanhado geral desses 2 salmos para você entender. Salmo 127:1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As famílias edificavam casas e colocavam guardas para elas tomarem conta, principalmente nas entradas, onde eram colocadas sentinelas. Mas estas 2 atividades são fúteis, ao menos que Deus esteja protegendo. Não adianta a segurança humana se não há uma proteção divina. Uma família sem Deus nunca experimentará o laço espiritual que cria as relações, criado nas relações, no convívio mútuo. Uma cidade sem Deus se devastará pela maldade e a corrupção que há no entorno. Não cometa o engano de deixar Deus de fora da sua vida. Essa é a lição grande desse salmo. Se o fizer, terá vivido em vão. Faça que Deus seja a sua máxima prioridade e permita que o nome dele seja glorificado. Então esse é o ponto. No versículo 2, ele vai falar que não adianta você levantar de madrugada, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus o amado sono, ou seja, o sono dos fiéis. Então os esforços humanos às vezes não são recompensados do ponto de vista de Deus, porque são apenas humanos, são apenas fúteis, são passageiros. Se Deus não fizer o seu trabalho, se Deus não abençoar, tudo isso é em vão. O Salmo 128 já é conhecido como o Salmo da Família. O salmista escreveu sobre uma boa vida de relacionamento familiar, onde cada pessoa tem uma participação importante na família e na felicidade de ambos. Os valores sublinhados pela palavra de Deus incluem amor, serviço, honestidade, integridade e oração. Estes ajudam em todas as relações e são vitais para a vida de uma família. É celestial ou turbulenta de uma família. É celestial ou turbulenta a vida em sua casa?
É uma pergunta para reflexão. Ler e obedecer a palavra de Deus é um bom começo para obter o máximo da felicidade da sua família, que é o Salmo 128. No tópico 1, ele vai falar sobre esses dois salmos, e ele vai falar que é um cântico de peregrinação. Ele vai dizer que esse motivo, ele é um temas fáceis de você poder gravar de forma fácil, não é termos assim muito robuscados, não é como os salmos acrósticos, não é com paralelismos, ele é bem simples para que as pessoas pudessem gravar e que as pessoas pudessem cantar ali todos juntos, né, da melhor forma possível. E estavam sempre exaltando o agir de Deus e a sua segurança. Nesse tópico 1 ainda, ele fala sobre a provisão divina, né? Porque Deus é que provê, como eu falei agora no Salmo 127, tem essa característica. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E não adianta você trabalhar se você não confiar no Senhor, porque a verdadeira segurança vem de Deus. Quantas das vezes nós confiamos no homem, confiamos em pessoas, confiamos em A, e B e C, quando na verdade devíamos estar confiando no Senhor. E ainda nesse tópico, no ponto 3, vai dizer que o temor de Deus e a obediência fazem a diferença. A família, porque se quer ser abençoada, precisa realmente buscar o temor ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor com a sua vida e com a sua família. No tópico 2, ele mostra esses dois salmos agora, que as suas principais características, no que eles podem nos ensinar, né? Como que nós podemos aprender com esses salmos, né? E aí ele fala muito sobre a ideia da dependência de Deus. Tópico 2, somos dependentes de Deus. Então, como é bom quando a gente é dependente de Deus. Tanto o Salmo 127 como o 128 mostra isso. Ele fala que se o Senhor não edifica a casa, nada adianta. Ele fala que se o Senhor não guardar a casa, nada adianta. E ele fala também que Ele que nos dá o repouso. Aqui tem 3 aspectos fundamentais para a nossa vida. Primeiro, a base, edificação. Se o Senhor não edifica a casa, é Deus que edifica a casa. A nossa família tem que ser edificada em Deus. Não em padrões meramente humanos, mas em padrões divinos calcados pela palavra de Deus, baseados nos preceitos da Bíblia. Não no que eu penso, não no que você pensa, não no que nós achamos, mas no que a Bíblia diz que é o correto. No segundo ponto importante é a questão da segurança. Esses dois salmos nos remontam e nos levam a crer e acreditar em Deus, que Ele é a nossa segurança. Mesmo em tempos de tempestade difíceis, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa segurança da casa. O Senhor que guarda a cidade, né? Então, como é bom quando a gente entende que Deus guarda a nossa cidade. E às vezes nós depositamos, criamos tantas coisas para nos defender, cada vez mais o medo tem crescido nos grandes centros urbanos, as pessoas têm se armado, achado que a solução para a segurança é o armamento, cada pessoa querendo ter uma arma, cada pessoa querendo colocar uma arma dentro de casa. A Bíblia diz, claro, sobre isso. Não adianta você ter arma dentro da sua casa, não adianta você comprar arma, não adianta você se armar até os dentes, porque se Deus não estiver guardando, não tem jeito. A Bíblia diz que quando o valente quer entrar na casa, né, ele vem e entra na casa. Se o que estiver em casa não for mais valente, ele vai entrar. Esse mais valente, esse valente é o diabo, o inimigo das nossas almas. E ele é uma força espiritual cuja qual a gente não adianta lutar com armas carnais. Aqui a violência, o espírito da violência, o espírito do mal, o espírito do engano, o espírito da morte, que ronda, que mata milhares de pessoas, não é detido com arma, não é detido com bala, com míssel, com projetis. Ele só pode ser detido por oração, porque não é uma questão material, mas é espiritual, que a violência que tem crescido na nossa cidade é gerada pela falta de amor, de compreensão, de paz, falta de Deus. É por isso que tem acontecido isso. E é isso, não adianta a gente se armar. E aí o que ele está dizendo, não adianta a gente colocar guarda, não adianta a gente colocar fuzil, não adianta colocar nada. Quer dizer, você pode até fazer isso, mas se Deus não estiver guardando, nada adianta. Bom era o tempo que a gente confiava no Senhor, bom é o tempo que a gente dormia confiante em Deus. É claro que você deve buscar segurança para sua casa, para sua família, é claro, que você deve se precaver, claro. Jesus disse que se a pessoa soubesse a hora que o ladrão viria, ele procuraria impedir essa vida do ladrão, procuraria guardar. Mas isso não quer dizer que isso é o suficiente. Ainda que você faça isso, você deve confiar no Senhor. Está entendendo?
E por isso que no último, no 2.3, ele fala, é ele que dá o sono. Né? Porque aí é a questão da tranquilidade. O Senhor nos dá tranquilidade. É Ele que nos dá o sono tranquilo, né? Do Salmo 127, versículo 2. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas, em comprar, em ter, em ser, que não conseguimos nem dormir, né? Não conseguimos nem pegar no sono. Às vezes até com riqueza que conseguimos de forma ilícita, de forma incorreta. E isso tira o nosso sono, tira a nossa paz. Mas quando nós seguimos os preceitos do Senhor, nós entendemos que é preciso nós buscarmos a Ele, confiarmos nele, e Ele nos dá então um repouso seguro e um sono confortável. No tópico 3, ele fala sobre os benefícios de temer a Deus. Quais são os benefícios de temer a Deus? O primeiro benefício de temer a Deus é justamente bem-aventurança. Entenda que bem-aventurança, embora a gente traduza por ser feliz, não é a felicidade terrena. A felicidade humana é ter o que quer, comprar o que quiser, evitar a dor e o sofrimento. Isso para o homem carnal, natural, é a felicidade. Quando o Salmo 128 fala, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, ou feliz é o homem, esse feliz, esse bem-aventurado, não dá para traduzir por feliz, nosso do português. Porque no hebraico não existe essa palavra bem-aventurado no sentido de feliz que a gente entende aqui. Na verdade, esse bem-aventurado está mais ligado à questão daquele que caminha, daquele que prossegue, daquele que continua. A palavra bem-aventurança está ligada a alguém que não desiste, alguém que permanece firme no seu propósito. Entendeu? Porque essa é a bem-aventurança. Ela não depende das coisas terrenas. Ela não depende de bens materiais. É isso que o Salmo 128 está dizendo. Então, primeira coisa, ele é bem-aventurado, sabendo que essa bem-aventurança é uma paz que excede todo entendimento. É uma tranquilidade que nós vimos no tópico 1. É a felicidade de estar em família, ainda que não seja tudo corretamente como ele entende, como ele imagina, que ele não tenha dinheiro, não tenha riqueza, mas ele se sente feliz e satisfeito, ele se sente completo. E também no 2, comerás do fruto do seu trabalho e tirás bem. A importância aqui de pontos que a gente vai na aula aqui do esboço, vou mostrar, quando ele fala sobre a importância do trabalho, né? E como é que é importante essa relação do cristão com o trabalho, e ele vai usufruir daquilo que ele produz. Quantas vezes nós produzimos e não conseguimos usufruir? A família moderna, hoje em dia, nós trabalhamos tanto que nós não conseguimos usufruir aquilo que nós temos. Algumas pessoas que trabalham tanto para comprar uma casa, mas depois que compram a casa não conseguem ficar dentro dela, porque tem que pagar a casa, em milhares de prestação, né? Ou então você compra um carro e não consegue desfrutar, não tem tempo para desfrutar o seu carro. Comprou a segunda casa, uma casa de campo, de veraneio, mas não tem tempo de usar, você não consegue nem viajar, porque tem que trabalhar. Isso não é felicidade. Felicidade, ela te dá a possibilidade, a bem-aventurança de você desfrutar aquilo que você tem. E desfrutar porque você tem o suficiente para você. E ter o suficiente não é ter o que sobra. Ter o suficiente é ter o que você consegue usar. É diferente do que a gente imagina. Ter o suficiente é ter até sobrar, esbanjar. Não, ter o suficiente é até você limite que você dá conta. Se você tem uma casa e vive bem com ela, para que você quer duas se você não vai conseguir cuidar? Se você tem um carro e lida bem com ele, por que você vai ter dois carros e não conseguir usar o outro? Estamos acumulando a tesouro na terra. Aquele que é bem-aventurado, que teme ao Senhor, ele trabalha e vive bem e come do trabalho, ele desfruta daquilo que ele faz. Ele trabalha e ao mesmo tempo que ele trabalha, ele recebe retorno daquilo, porque ele tem tempo para usufruir. O fruto do seu trabalho, o dinheiro que ele recebe ali, é gasto com a sua própria família e com a sua felicidade, com coisas que lhe dá prazer e que são úteis para ele e para o próximo. E no tópico 3.3 ele fala do círculo familiar. E aí o salmista fala sobre a importância de que não só a família é abençoada, mas todos que estão à sua volta também são. Porque é importante que a igreja entenda isso. Nós precisamos também abençoar a nossa comunidade. E aí eu bati para vocês aí toda a lição. Agora vamos para o nosso esboço, que eu vou mostrar para vocês ponto a ponto lá, e trabalhando com ela como se fosse um quadro. Eu vou explicar mais detalhadamente, a gente vai ver melhor. Vamos lá? Vamos. Vamos lá então ao nosso esboço. Vamos lá. Então vamos ver como é que ficou.
Vamos aqui mostrar aqui para vocês. Então, na primeira parte, edificando a família com temor e confiança no Senhor, tá? Introdução, esse cântico é o cântico dos degraus, como eu falei. A primeira explicação para esses cânticos, que é o Salmo 128 e o Salmo 127, tá? A primeira explicação, eu coloquei aqui, ó, a primeira explicação, desenhamos aqui, ó, o degrauzinho, vai subindo. Ó, lá em cima se colocava a cidade, as fortificações. Também simbolizava a ideia, né, de que era subida para Jerusalém. Tá? Esses cânticos, como o Salmo 127, Salmo 128, se chamam de cântico dos degraus. Também conhecido como cântico da subida, o cântico da ascensão. Essa é a primeira explicação. São várias teorias, mas aqui eu deixei duas teorias aqui fundamentais. E essa aqui é a segunda explicação, né? Que é a ideia aqui de que o coro ficava aqui projetado para que o coro estivesse nos degraus do templo, né? E ali ele estivesse ali cantando, ele pudesse ali cantar e louvar ao Senhor. Bom, então o coro se posicionava aqui nessa, né? E cantava ali. Por isso esse nome também chamado, né, de Cântico dos Degraus. Tá? E ainda existia também uma terceira explicação, ou terceira teoria, que era a ideia de que era a vinda do cativeiro. E também, aqui do lado de cá, eu tenho o raio-x do Salmo. Então você tem aqui, ó, autor Salomão, tá? Salomão que vem a ser o filho de Davi. E tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, que ele nos mostra é o tipo de confiança, né? Tipos de confiança. Primeiro, no homem, versículo 1 e 2, né? Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os sentinelas. A confiança no homem, nesse versículo 1 e 2, ela é o quê? Ela é vã, é terrena e é inútil. Não adianta confiar no homem. Agora, a confiança que é no Senhor, ela é, tem no versículo 3 e versículo 4, quando diz assim: os filhos são herança do Senhor, ela é frutífera, né? E ela é eficaz. Tem um texto importante aí que eu coloquei, só para os top aí, para os assinantes do canal, para os membros, né, onde eu falo sobre o 127. Eu explico direitinho o que é a aljava, o que é as flechas, né? Porque naquela época, quanto mais filhos se tinha, mais poderoso o homem era. Porque o povo ainda vivia no campo, era uma sociedade agrária, dependia da terra para viver. Por isso, quanto mais eles estavam no campo, né, e quanto mais filhos eles tinham, mais filhos eles podiam trabalhar a terra. Por isso, um homem que tinha muitos filhos era um homem abençoado. Essa ideia está aqui constante no Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Hoje a gente não vive mais no campo, mas mesmo assim nós entendemos que ter filhos, né, é uma bênção. Cada filho para nós é uma bênção de Deus. Salmo 128, o raio-x dele, é o Salmo da família. São 4 tipos de bênçãos ali importantes. Você lê no versículo 1 e versículo 2. E também bênçãos familiares, no versículo 3 e versículo 4. E terceiro, também bênçãos nacionais, versículos 5 e 6. Ele é todo divididinho, né? Primeiro e segundo tem bênção para pessoal, segundo e terceiro tem bênção para... O terceiro e o quarto tem bênção para a família, e o 5 e o 6 é bênçãos nacionais. Vamos ver isso? Aqui, ó, no Salmo 128, eu estou usando essa aqui, a Bíblia Deik. Ela é muito boa. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, tá? Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. 4 bênçãos aqui importantes. Depois tem 2 bênçãos familiares. A mulher vai ser como uma videira, e os filhos vão ser como uma oliveira, né? Bênçãos frutíferas, ligadas à família. E as bênçãos nacionais, porque também abençoa as nações, né? O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, quando Deus alcança a família, né? Quando a família é bem-aventurada, quando segue a palavra de Deus, essa bênção não para nela. Também ela transborda para os seus familiares e também para os seus vizinhos e para até mesmo a nação. Bom, e aí a gente já fez o apanhado da lição.
Tópico 1, Salmo 127 e o Salmo 128. São cânticos de peregrinação também, é importante a gente frisar isso. Então são chamados também cânticos de peregrinação. 1.1, cânticos de peregrinação, cantados em momentos específicos. Quais são esses salmos? Tem do 120 ao 129 e do 130 ao 134. Há muitos autores, por exemplo, o Salmo 127 que a gente estudou é um salmo da autoria de Salomão, tá? Que a gente já viu aqui, o autor é Salomão. O Salmo 128, a gente não sabe qual é a autoria, o autor é desconhecido. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Aqui, quais são as características principais, tá, desses salmos? Desses salmos chamados de cântico do degrau, peregrinação, cântico da subida. Quais são as características principais? Primeiro, simplicidade. Eram textos muito simples, porque você precisava gravar, né? Então não são acrósticos, não tem paralelismos, eles são bem simplesinhos para que você possa guardar a ideia. A ideia principal é recordar a fidelidade de Deus, né? Ver como é que Deus é fiel. Por isso, alguns acreditavam que eles haviam cantado isso no retorno de Israel. E a ideia de peregrinação. Todos esses salmos têm a ideia de caminhada, de seguir à frente. Por isso que eu coloquei que as ideias principais é justamente essa ideia de peregrinação. E aí, isso é importante porque a Bíblia, né, fala sobre isso. Hebreus 11:13 fala justamente sobre a questão de nós sermos peregrinos, né? Bom, quando era igreja, ela entendia da sua peregrinação, da importância de ser peregrina, de estar sempre na caminhada, né? De não querer, não se conformar com as coisas dessa terra terrena e querer ficar aqui ou transformar a terra, mas ela tinha a ideia de peregrino, de passagem, de estar em transição. Hebreus, aqui, 11:13, diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros em terra estranha. Ok? Então, nós somos estrangeiros, esses salmos nos ensinam isso, nosso entendimento sobre isso. 1 Pedro 1,17 também fala sobre a questão da peregrinação. 1 Pedro 1, versículo 17, que diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Eu estou lendo aqui na NVI, mas eu posso ler também aqui na nossa, e aí diz assim, 1,17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, Deus cuida dos peregrinos. Reflexão. Temos cuidado dos estrangeiros e peregrinos, isso é importante. A escola dominical ela sempre tem, você como professor precisa também fazer a reflexão, que é a aplicação para os dias de hoje. Não adianta só você ficar lendo a revista e dizer o que era. Você tem que aplicar para os dias de hoje. E a reflexão faz você pensar sobre o hoje, sobre o presente, se nós temos cumprido a palavra de Deus. O Salmo 127 e 128 mostra a preocupação com os peregrinos, quer dizer, o 127. E aí? Pergunta é, temos cuidado dos estrangeiros e peregrinos? Lembra daquela época que os países vizinhos queriam, por conta de econômica, que o Brasil estava crescendo economicamente, que muitos países vizinhos queriam vir para cá? Você lembra como é que a igreja se comportou nas fronteiras? Alguns querendo barrar, outros querendo abraçar, outros querendo evangelizar. Nós não podemos esquecer disso, que nós somos peregrinos na terra. Outra pergunta de reflexão. Temos nos esquecido de que nós, igreja, somos peregrinos? Aí está uma questão que eu e você podemos já ir responder. Deus cuida dos peregrinos, ó. Gênesis 21, fala de Abraão, Gênesis 21, 31, Gênesis 23, 4, Gênesis 32, 4, Êxodo 2, 22 e por aí vai. Tem vários textos mostrando sobre a peregrinação. É curioso como a gente deixou de falar sobre isso, mas o tema da peregrinação é um tema recorrente, importante para Israel e hoje para a igreja, porque a nossa terra não é daqui, a nossa pátria é a pátria celestial. Nesse 1.2 a gente vê a provisão de Deus. Está mostrando aqui, isso aqui. Está pegando aqui. Tomara que sim, né? A provisão de Deus, Salmo 127. Ainda fala sobre a dependência, que está no tópico 1, a dependência do Senhor. O Senhor cuida
da casa. Casa aqui é hebraico, é a palavra Beit. Lembra na lição 1, na lição 2, lição 3, eu falei sobre o alfabeto hebraico? Beit é casa, também significa família, também significa lugar, também pode simbolizar templo. Então, a casa, bem-aventurado, né, aquele que confia no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam e em vão vigia a sentinela. A referência também para isso é Jó 10, 12, Mateus 6, 30, 33. Se Deus veste as ervas do campo que hoje existem, amanhã não existem mais, eu coloquei só para a gente lembrar, para na hora ficar fácil você falar. E 1 Timóteo 6, 17, ordene aos que... Desculpe. E 1 Timóteo 6, 17, ordene aos que são ricos que cuidem bem, né, dos seus empregados. 1.3, o temor a Deus. Salmo 128 fala do ambiente dessa casa. Agora o Salmo 127 falou da segurança e da habitação. Agora o Salmo 128 fala do interior da casa. E nós temos três figuras importantes: o homem, a mulher e os filhos. Três personagens importantes no Salmo 128. Primeiro, né, a gente vamos ver aqui o homem. Né? Segundo, a mulher. E depois os filhos. O homem, aí eu botei o H aqui. Qual é o fundamental dele? Trabalho, né? Porque vai ser abençoado através do trabalho dele, vai comer do fruto daquilo que ele produz. O temor a Deus é fundamental, é o principal, né? E por ele fazer isso, ele vai dar fruto. E aí vem a mulher. Qual é a mulher? Né? É a mulher que está frutífera, né? Como oliveira, como videira frutífera ao lado da casa. Produção, alimento, ao lado, ajudadora, né? E também a mesma coisa, a questão do carinho, da proteção, maternidade. E o filho? Os filhos são a oliveira em volta da mesa, dá saúde e força. Salmo 45, versículo 7, fala sobre isso. Então, cada pessoa na família tem um papel fundamental para que seja uma família bem-aventurada, uma família abençoada por Deus. No 2, somos dependentes de Deus. Viver na dependência de Deus. 2.1, o Senhor edifica a casa, mas os nossos projetos e sonhos têm que ser colocados nas mãos de Deus. É Ele que edifica, é Ele que constrói, é Ele que dá base, é Ele que dá o fundamento. Deus e não nós. Reflexão, de novo a nossa reflexão. Temos colocado nossos projetos e familiares na presença e dependência de Deus? 1 Timóteo 4,15, ou seja, Tiago 4,15. Ei, lá desçamos amanhã, vamos comprar, vender. Não façamos isso não. Por quê? Porque nós não sabemos o dia do amanhã. Então, todos os nossos projetos e planos têm que ser colocados na presença do Senhor. 2.1, o Senhor que guarda. Aí eu botei a segurança. No mundo passado, as cidades ficavam em cima de fortalezas. Eu desenhei minha cidadezinha aqui, gostou? Tô melhorando, hein? Desenhei minha fortalezazinha aqui, vou até pintar ela agora. Desenhei minha fortaleza aqui, fiz minha fortaleza. Bom. Qual a referência, pastor? Números 13 e 18. Dá pausa, vai lá e vê. Juízes 9, 5. Confere aí. E aqui, no passado era assim, né? Ela se colocava dessa forma. Então as cidades eram feitas em cima de fortalezas para que as pessoas, os inimigos, não pudessem atacar. E ali ficavam as cidades. Então os sentinelas ficavam aqui em cima na espreita, né? Para tomar conta, para não deixar que nada acontecesse, que os inimigos invadissem a cidade. E hoje? Fazendo contraponto aqui de hoje, né? E hoje, né? Segurança. E hoje temos, né, arminha, temos arma, temos tanques, né? Temos câmeras de vigilância, né? Filmando, né? Filmado, cuidado, você está sendo filmado, né? Tem esse negócio que o pessoal fala aí. Então, vigilância, mas nada disso adianta se Deus não estiver no negócio. É o que ele está falando. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. E 2.3, ele dá o sono, que quer dizer o quê? Tranquilidade, repouso. Salmo 127, versículo 2, que tem a ver com Lucas 12, 13 e 31. Confere aí a referência, já tá? Estou te dando o caminho das pedras para você trabalhar. Bom, reflexão, vamos fazer uma outra reflexão. O que tem tirado o nosso sono? Esse aqui está dormindo tranquilo, hein? Tá dormindo de boa. Tá dormindo de boa aqui, ó. Tranquilão, dormindo, que é uma maravilha. E aí, gente, o que tem tirado o nosso sono? O que tem tirado aí nossa paz?
É uma reflexão para mim e para você fazermos, né? Não, nada pode tirar nossa paz. Tem hino que dizer, nada vai tirar Jesus de mim, nada vai tirar. Eita. Bom, virou 3, benefícios do temor a Deus, né? Que é o tópico 3. Quais são os benefícios? Temor não é medo, lembre disso. Temor não é medo, é respeito. Às vezes a pessoa teme a Deus, pensa que temer é ter medo. Temer é diferente de medo. Medo é quando você não faz alguma coisa porque você tem medo da consequência. E o temor é quando você não faz alguma coisa por respeito. Opa! Então deixa eu puxar aqui, igual a respeito. Temor é respeito. E aí tem o 3.1, as bem-aventuranças, que eu já expliquei, né, que é aquele que anda, que caminha. Felicidade não é o conceito humano do homem, tá ok? Não é a ideia de felicidade humana, conceito humano do homem. Não é conquistas materiais, não é honra humana, não é glória, não é nada disso. Né? Felicidade não é nada disso. Não é um pote cheio de dinheiro. Agora aqui eu vou tentar fazer essa arca, não vai dar certo. Você está entendendo que é uma arca? Não, né? Nem eu. Bom, não deu certo, muito certo, mas vai ficar assim. É um tesouro, tesouro, tesouro. Tesouro aqui, arca do tesouro. Não, nada disso. O que é felicidade? Deuteronômio 33, 29, Jó 5, 17, Salmo 33, 12. Confere aí o que é a felicidade. Bom, 3.2, comerás do fruto do trabalho. E aí tem a ideia, 3 ideias fundamentais, né? Utilidade, honestidade e ajuda. Utilidade, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11. Honestidade, né? Porque a importância do trabalho. Trabalho é bom, trabalhar é bom. Alguém diz assim, se eu conhecesse quem, queria saber quem que inventou esse negócio de trabalho, que eu queria matar quem inventou o negócio de trabalho. Você já ouviu falar? Pois é, um tolo que fala isso, porque quem inventou foi Deus. Deus trabalha, né? E Jesus trabalhou enquanto estava na terra e trabalha hoje enquanto é espírito. E Deus mandou o homem trabalhar. Trabalho é bênção. Então comerás do fruto do trabalho, ok? Isso é importantíssimo. O autor fala sobre isso, para não ser pesado aos irmãos. E o último é o 3.3, círculo familiar. São as bênçãos da família, né? que se prolongam para as futuras gerações, que chegam até as futuras gerações. Salmo 128, do 3 ao 6. Tá? Ao mesmo tempo que deve abençoar a comunidade na qual está inserido. Então a família ela é uma bênção para abençoar a família. E por que como é que se desenvolve isso? Né? Temor, sabedoria e no lar, manutenção. Salmo 127, que tem relação com Provérbios 2, 1, 7. Esse texto aqui está bem na nossa lição. Conclusão. Os salmos estudados trazem reflexões sobre a bênção do Senhor aos que o temem. Aos que o temem, confiam e buscam, e vivem de acordo com a sua palavra. E aí nós terminamos a nossa lição, ficou bacana também, hein? Show de bola. Deixa eu só frisar aqui os tópicos. Edificando a casa no temor do Senhor. Opa, bacana. Show de bola. Tópico 1. Eita. Tópico 2. E o tópico 3. Show. Muito bom. E aí tá aí a nossa lição. Deixa eu só frisar aí umas partes que eu acho interessante a gente tá marcando aí. A ideia da peregrinação é importante? Então você grifa, é importante. É importante essa reflexão? Acho muito importante. Todas as reflexões aí são importantes, né? O cântico do temor a Deus, a ideia do temor a Deus é importante, é fundamental, o ambiente, os personagens, o homem, a mulher e os filhos. Eu achei muito bacana isso aqui, os papéis, né, colocados aí no lar. Muito interessante, muito interessante. Beit. Deixa eu grifar lá, Beit. E aqui a gente tem, o Senhor edifica os projetos, nossos sonhos, colocados na presença de Deus. Amém?
E aí, o nosso dorminhoco aqui, não é dorminhoco não, ele está cansado, não. Ele está dormindo, está descansando, porque ele é um homem que teme o Senhor. Então ele tem o direito a descansar. Não fica bravo com ele, não, que ele tem direito a descansar também. Está no descanso aí, ó, descansando. Os benefícios do temor a Deus. Né? Temor não é medo, como eu falei para vocês. E aí tem todo esse desenvolvimento, comerás do fruto, trabalho é bênção. Deixa eu marcar lá para você não esquecer. Trabalho é bom, trabalho não é ruim. E aí a gente encerra. Gostou? Deixa o like e dá glória. Opa! E aí! Tá lindo, maravilha! 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 Tá aí. Terminou. E aí, voltamos. E aí, gostou da nossa lição 12? Tá bacana, hein? Tá cada vez melhor. Só falta uma lição pra gente acabar o nosso trimestre. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês qual é a próxima revista. Tudo pronto agora. Então, eu quero agradecer por estar aqui com você, por você ter assistido esse vídeo. Quero dizer para você que tem muita coisa boa aqui no nosso canal Boa Semente. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Se você não é membro, torne-se membro ou então um apoiador e você vai ter conteúdo exclusivo para você estudar cada vez mais a Palavra de Deus. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui. Até a próxima. Paz.